Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar acerca de um jurista muito importante para a formação do pensamento jurídico moderno. O nome dele é Althusius, ele é um jurista do século XVI. Os pensamentos deste jurista, desse jus-filósofo, são extremamente representativos dos pensamentos que formam a base dos nossos conceitos jurídicos de hoje em dia. Althusius nasceu no ano de 1557, portanto, no século XVI, como eu já havia dito, e como todo intelectual daquela época, ele acabou sendo impregnado pelas correntes culturais do século XVI. Então, nós podemos dizer, com certa segurança, que ele participou ativamente do movimento que nós conhecemos, que nós chamamos de humanista. Althusius era um alemão e, portanto, ele vivia numa cidade livre. A Alemanha tinha cidades livres. E por isso que ele não defendeu, naquela época, o monarquismo, ao contrário de outros tantos pensadores da época, como, por exemplo, os franceses e os ingleses. No lugar de ele entender que o monarca detinha o poder político natural sobre um determinado território, Althusius entendia que o monarca era tão somente um mandatário, uma pessoa subordinada à vontade de um determinado grupo, subordinado à vontade das assembleias. E é daí que deriva a ideia de Althusius de que o Estado era uma pirâmide de grupos, uma pirâmide de corporações, uma pirâmide de cidades. Num primeiro momento, obviamente, Althusius defendia a autoridade do monarca quase que nos mesmos moldes daqueles que apoiavam a monarquia absolutista, mas com uma pequena diferença. O monarca tinha que respeitar a vontade da coletividade. Depois de algum tempo, essa ideia se tornou um pouco mais robusta e ele se voltou diretamente contra todo e qualquer absolutismo estatal. E para se voltar contra esse absolutismo estatal, ele se utilizou daquela ideia dele, da formação do Estado como sendo um conjunto de assembleias. Isso fez com que ele fosse tido como um precursor do que nós entendemos hoje por federalismo. O Brasil, por exemplo, é um país federalista por quê? Porque ele é constituído pela federação dos seus entes. São seus entes federativos que, federados, formam o Brasil como um Estado unitário, certo? Então, por conta disso, o Althusius foi considerado o precursor do federalismo, daquilo que nós chamamos hoje por federalismo. Ele era um jurista, um jus-filósofo, e as suas ideias políticas aplicadas ao direito começam com ele fazendo uma clara distinção entre política e direito. A política para Althusius é apenas a introdução ao direito. A política é aquilo que proporciona ao jurista conhecer os fatos, para só depois de conhecê-los atingir o direito ou aplicar o direito. Olha, essa fala é muitíssimo interessante para quem estuda a Via Antiga, porque ela é bem semelhante àquilo que nós conhecemos como direito aristotélico. Mas nós não podemos nos enganar. Althusius, na verdade, faz uma oposição gritante ao direito tomista aristotélico. E por quê? Falo desde já. Porque ele não retira o direito dos fatos, como Aristóteles e Tomás de Aquino faziam. Mas ele conhece os fatos, através da política, apenas para aplicar um direito que já existe, que é externo a esses próprios fatos. Olha só como é totalmente oposto ao que Aristóteles entende como direito. E se as leis não vêm dos fatos, de onde elas vêm para Althusius? Apesar da resposta ser simples, e aqueles mais antenados no estudo da Via Antiga já começarem a imaginar, nós temos que entender um pouquinho mais a fundo a filosofia do Althusius, a filosofia política e, portanto, jurídica de Althusius. Bem, o primeiro fato a ser conhecido, segundo a filosofia deste pensador, é a de que o ser humano vive em agrupamentos sociais.
muito parecido com Aristóteles, que fala que o ser humano é um animal social, político, né? E, portanto, por ser um animal político, por ser um animal que vive em agrupamentos sociais, por óbvio que ele guarda uma vida em comum com seus pares. Althusius chama esses agrupamentos de comunidades simbióticas, ou seja, de comunidades onde os seres humanos vivem em uma relação de simbiose, em uma relação de interação uns com os outros. Existem comunidades de comunidades, e assim por diante. De modo que, para Althusius, não existe somente o Estado como um produto de um contrato social acima dos indivíduos. Um Estado que está acima dos indivíduos é intocável, intangível e governa a todos. Cada grupo simbiótico existe porque há uma comunalização das coisas. Ou seja, há uma disposição de coisas que são particulares para a coletividade. Ora, se isso existe, pressupõe-se a existência anterior, a existência pretérita de um direito individual à propriedade. Um direito anterior ao direito comum. É um direito subjetivo que antecede a importância do direito coletivo. Essa ideia ela fica muito clara e estampada nos direitos da Revolução Francesa, 2 séculos depois, quase 2 séculos depois. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade vem primeiro, e só depois vem a igualdade. Bem, existe um outro aspecto importante também nessa análise da filosofia do pensador Althusius. Se existe um direito subjetivo que antecede a existência do grupo, obviamente que existe também uma moral subjetiva individual que antecede as normas desse grupo. E por acaso não seria essa a ideia central do que nós chamamos de humanismo neo-estoico? Desse grande pensamento chamado humanismo, que foi embebecido pelo estoicismo ciceroniano? Dessa ideia humanista neo-estoica que se opõe diametralmente ao direito natural clássico, que nos é muito caro aqui na Via Antiqua? Nós encontramos, então, a base, o sustentáculo da filosofia do Althusius, que é o estoicismo ciceroniano. Enquanto que para Cícero, a polis, a cidade, é secundária, para Aristóteles, a polis, a cidade, ela é tão natural quanto o homem o é. Então nós percebemos aqui que, apesar de Althusius começar a sua digressão jurídica nos moldes aristotélicos, partindo do particular para o geral, ele se distancia de Aristóteles quando ele cede a essa força do estoicismo, porque naquela época o estoicismo pesava grandemente junto a essa efervescência do humanismo. Então, meus caros, não fica difícil nós detectarmos de onde que o Althusius tira o seu direito. Apesar de existirem para ele diversos grupos simbióticos, como nós vimos, como a família, a cidade, a igreja, o povoado, a lei externa é que é aplicada a esses grupos. Não se retira desses grupos o direito, a norma. A norma é exterior e é aplicada a esses grupos. Portanto, para Althusius, obviamente, cria do nominalismo, malfadado nominalismo, a lei é que é o nascedouro do direito. Então, nós temos aí um indivíduo que é apegado ao positivismo. Por quê? Porque Althusius defende que existe uma lei e essa lei deve reger a comunidade. Só que existem diversas leis para Althusius. A primeira delas
seria uma lei comum a todos os homens, uma lei geral, uma lei que ele chama de lei natural. Ele inaugura, para alguns estudiosos, a escola naturalista de direito. E é sobre essa lei natural de Althusius, por exemplo, que a constituição de um Estado é construída e daí derivam todas as outras leis. Como Althusius era calvinista de formação, portanto religioso, essa lei natural era a lei de Deus, a lei revelada pelo Evangelho, pelo Decálogo. E ele regride, então, para o pensamento de Santo Agostinho. Ele prega que as leis divinas são produto da vontade de Deus, que é o grande legislador. Assim, se existe o direito de se autopreservar, por exemplo, o direito natural de se autopreservar, de autopreservação, de defender a própria vida, de subsistir, essa vontade de Deus. Esse direito só existe porque ele é vontade de Deus, que inscreveu em cada um de nós humanos esse direito. Para Althusius, abaixo dessa lei natural, comum a todos os seres humanos, existem leis próprias, leis particulares. Estas, sim, são adaptadas às condições de cada comunidade, que ele chama de comunidade simbiótica, desde que essas leis, obviamente, respeitem essa grande lei natural, que está acima. Essas leis especiais, particulares, seriam fruto da vontade do corpo social dessa comunidade simbiótica. E, além dessa vontade, cabe também ao governante dessa comunidade simbiótica completar o direito de acordo com o seu entendimento. Mas Althusius, ele defende que a finalidade da lei deve sempre ser servir aos interesses dos particulares. Lembram lá atrás que nós falamos isso? Lá atrás nós falamos que ele era preocupado com a qualidade da lei. Não era qualquer lei, a lei tinha que ser útil, tinha que servir. Né? Então, a lei deveria servir ao indivíduo. Então, nós percebemos aqui, então, é nítido, né, que Althusius, ele dá uma importância elevada ao indivíduo. Ele leva o indivíduo, a importância do indivíduo ao seu grau máximo. E isso vai de encontro, é oposto à ideia daquela justiça distributiva de Aristóteles e que foi também adotada por São Tomás de Aquino. Aliás, para nós já terminarmos este vídeo, nós devemos fazer um parêntese quanto à lei natural. Essa expressão em Althusius não guarda nenhuma, absolutamente nenhuma relação com o direito natural que é tomista aristotélico. Não existe no direito natural a pretensão de se buscar uma lei universal, como nós percebemos em Althusius. No direito natural, não se castra a produção do direito, reduzindo a sua fonte à vontade unilateral do mandatário, daquele que tem o poder. Então, para Tomás de Aquino e para Aristóteles, o direito se faz no seio da sociedade. É do seio da sociedade que ele é retirado. Ele não é aplicado de fora para dentro, ele é retirado do seio da sociedade. Essa é a grande diferença entre o pensamento de Althusius, que parece falsear o aristotelismo, e o pensamento em si de Aristóteles. Bem, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre Althusius. Eu acredito que, então, nós conseguiremos compreender as raízes históricas de nossos juízes de hoje, por exemplo, julgarem muitas vezes de modo contrário às provas que estão apresentadas a eles. Espero que nós consigamos fazer isso no próximo vídeo, quando nós terminaremos, então, as ideias de um modo bem genérico, bem abrangente, pouco abrangente, bem genérico, de Althusius. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.